Certamente você já deve ter se perguntado: como que eu faço ou posso fazer para não cair nas falsas doutrinas? Jesus, quando estava aqui na terra com seus discípulos, seus apóstolos, ele já nos alertava que viriam falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinadores. Nos dias de hoje, vivemos momentos em que muitos estão utilizando da palavra de Deus para persuadir o povo. Existem grandes denominações, grandes pregações, igrejas que se encontram lotadas e que geralmente essas igrejas, ela tem uma pessoa na qual está acima de qualquer outra pessoa. São líderes religiosos que pregam uma doutrina nas quais apenas preenchem o ego das pessoas que ali estão. No livro de Judas, o profeta já vinha alertando para que o povo de Deus não caísse nessa cilada. Então, tem alguns detalhes que possa ajudar a identificar para que os cristãos não caiam nessas falsas doutrinas. Geralmente, esses grandes líderes, esses grandes pregadores da palavra, eles sempre têm uma palavra de mansidão, eles procuram não corrigir as pessoas, ele não procura fazer cultos com exortação, porque o culto com exortação é aquele culto que machuca, que maltrata o pecado. E a palavra de Deus nos diz que isso afasta o homem de Deus, separa o homem de Deus, que é o pecado. As igrejas hoje estão cheias de pessoas, mas essas pessoas estão vazias do Espírito Santo, estão vazias da palavra de Deus. Nós temos que ter cuidado para que não caiamos nessa cilada. Nós temos que ter cuidado. A Bíblia diz, Jesus disse assim, orai e vigiai. Orar e vigiar não é só quando está na igreja, é quando está fora dela, principalmente. Hoje o cenário, em alguns lugares, estão caóticos. As igrejas estão cheias de pessoas, mas estão vazias da verdadeira essência do Evangelho. Toma cuidado. Essas lideranças, ditos grandes líderes, grandes pregadores, estão persuadindo as pessoas. Muito cuidado. Eles não estão preocupados com as ovelhas. Eles estão preocupados, sabe com o quê? Estão preocupados com a lã das ovelhas. Estão preocupados com a carne das ovelhas. Estão interessados em enterrar os ossos das ovelhas. Muitas pessoas estão assim. Se você conhece alguém que se encontra nessa situação, procure orientá-las para que ninguém vos engane. João 5,39, Jesus diz assim, examinai as escrituras porque cuidais ter nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam. As escrituras têm que falar exclusivamente de Jesus. Não existe outro evangelho. Não existe chamar todo o glamour para mim. Eu não posso ser o detentor de todo o conhecimento. Eu sou apenas um divulgador da palavra. O falso profeta, muitas vezes, ele persuade. Ele age sob pressão. Ele traz a pessoa para o seu ministério de forma que ela não consegue se libertar, ela se sente obrigada. Tem pessoas vendendo o seu ministério, tem pessoas vendendo e comercializando a sua fé. Não deixe que isso aconteça. Seja firme, seja forte. Jesus já nos disse, o Senhor Deus nos reforça dizendo que naquele dia haverá diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Muitos que hoje empregam falso evangelho vão chegar diante de Jesus e dizer assim, Senhor, em teu nome expulsamos demônio, pregamos o evangelho, divulgamos a tua palavra. Porém, a Bíblia nos diz que Jesus responderá da seguinte forma, em verdade vos digo que eu não vos conheço, jamais vos conheci, apartai-vos de mim, malditos. Que nós possamos estar cada vez mais focados, único e exclusivamente na palavra de Deus e na essência do Espírito Santo, que é aquilo que o verdadeiro cristão deve cultivar, e não ficar adorando lideranças espirituais, não ficar idolatrando grandes pregadores. Cuidado, irmão, a cilada está aí, o inimigo não tem cochilado, mas nós vamos continuar orando de joelhos, repreendendo a ação do inimigo em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça em oração.